Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está acordando cedo aí nesse sábado. Bom dia para você como o nosso amigo aqui do Mato Grosso do Sul, Paulinho, que todos os dias aí já acorda tomando o cafezinho dele, assistindo as notícias do Verdão, como ele colocou aí, ó, sou aqui do Mato Grosso do Sul, já levanto e tomo café assistindo as notícias do Verdão. Então, bom dia. E um abraço aí para o Paulinho. E você que quer ter o seu nome aí, a sua mensagem, a sua frase aí no início do nosso vídeo, é só você deixar o seu bom dia aí, falar de qual cidade você é. O Paulinho é do Mato Grosso do Sul, né? Fala aí de qual cidade você é e deixa o seu comentário também. O melhor comentário nós estaremos trazendo aqui no início do vídeo. Pessoal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Já deixa o like também nesse vídeo. Pessoal, bem rápido mesmo, vamos trazer um resumo aqui das negociações do Palmeiras, bem rápido aí. O Palmeiras já contratou o Aníbal Moreno, o volante argentino, 24 anos, e o Bruno Rodrigues, atacante de 25 anos. Quem pode chegar? Caio Paulista, está encaminhada aí a contratação dele, deve ser anunciada em janeiro. Cauli, Caio Alexandre, Carlos Vinícius, atacante do Fulham, o Caio Jorge, atacante que era do Santos. Jogadores que o Palmeiras sondou aí, né? Quem sai? Jailson, Miguel Merentiel, atacante emprestado ao Boca Juniors, Matheus Fernandes. O Bragantino notificou que irá exercer o direito de ficar com o atleta. O Jorge, que voltou de empréstimo para o Palmeiras, mas foi emprestado, foi para o Santos, né? E quem pode sair? O Arthur. O Zenit tá preparando aí uma oferta de 80 milhões de reais e o Atuesta, volante, deve ser emprestado. Marcos Rocha e o Marcelo Lomba renovaram. E voltando de empréstimo aí o Angulo, o Jorge, que já foi para o Santos, Lucas Esteves, Vitinho, Henry e Lucas Freitas. Então tá aí, pessoal, bem rápido o mercado da bola do Palmeiras. E a gente já vai aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. No Palmeiras, alerta de saída. O Zenit da Rússia retomou as negociações para contratar o atacante Arthur. O clube alviverde aceita negociar o jogador pelo dobro do valor que pagou para tirá-lo do Bragantino em abril desse ano. O Palmeiras vê a negociação com bons olhos e pretende usar o dinheiro da venda de Arthur para reforçar o time ainda mais em 2024. Bora falar agora sobre Dudu, atacante talvez o principal ídolo do torcedor alviverde no atual elenco do Palmeiras. Dudu, que viveu um ano de 2023 todo tumultuado, primeiro semestre com muitos problemas de tornozelo. No segundo semestre, aí sim, a pior parte da carreira dele, uma lesão de ligamento cruzado do joelho. Necessidade de cirurgia, ele pode parar até 9 meses. Operou em setembro, a tendência é que só volte em julho do ano que vem. E o Dudu fez uma postagem nas últimas horas na sua conta no Instagram para fazer um grande resumão do que foi 2023, temporada de 42 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dudu escreveu o seguinte, abre aspas: "Para mim, 2023 foi um ano diferente, pois tive a infelicidade de sofrer a lesão mais grave da minha carreira. E isso não está sendo fácil, muito pelo contrário. Cada dia enfrento duros obstáculos e esse período é de muito aprendizado e resiliência." Fecha aspas. Queria que você, torcedor palmeirense, usasse o espaço para dizer qual a falta do Dudu no atual elenco alviverde, o quanto ele ainda agrega. Não esqueça também de mandar sua mensagem de fim de ano para o Dudu. De Palmeiras, e é inevitável falar do Abel, o quanto isso toca, né, o Abel de uma maneira diferente, né? Toda vez que alguém faz uma pergunta ou faz uma observação olhando para o lado humano do trabalho dele, você percebe que ele sente uma satisfação muito maior do que pela questão técnica e tática. Você percebeu que quem fez essa colocação Foi pro uma Abel mulher. foi a Patrícia Oricchio, que é uma excelente profissional. Já já ela vai estar junto com você no UOL, porque ela é muito competente, mas ela conseguiu captar isso, né? Ela tocou o coração dela. É uma coisa muito legal. Ela, só para contextualizar as pessoas, ela falou: "Olha, não tenho pergunta nenhuma para te fazer. O que eu quero te dizer é que você humaniza
a tua relação com os jogadores, o Palmeiras, as vitórias e as derrotas, e isso é algo que nos toca a todos, né? Foi isso, e isso deixou o Abel arrepiado, deixou o Abel desconcertado até, porque não é uma colocação habitual. E é muito interessante a gente avaliar também que essa colocação da Patrícia, que foi maravilhosa, acabou reverberando talvez mais até do que ela esperava, é que isso não é só uma avaliação do ponto de vista emocional, é uma avaliação profissional, é uma avaliação técnica. Você está olhando o trabalho do Abel e percebendo que existem muitas variações táticas. Este ano foram muito mais obstáculos do que o que ele tinha enfrentado no ano passado, por exemplo, em termos de lesão, suspensão. No ano passado ele teve a lesão do Veiga, mas aí tinha o Gustavo Scarpa. Esse ano teve a lesão de um cara como o Dudu, e assim, o banco do Palmeiras, né, o elenco cada vez mais curto. Teve mais questão dessas lesões menores, suspensões, né? Gustavo Gomes sendo expulso 2 vezes, ele só tinha sido expulso lá em 2021, né? Um jogo atrás do outro. Então, uma série de fatores com que ele precisou lidar. Um mês em que o Palmeiras fez um gol, né? Aquele mês de setembro tenebroso, né? O Palmeiras faz um gol, que é o gol do Breno Lopes do dedo do meio, no apagar das luzes, que garante aquela vitória contra o Goiás. E aí depois um outubro que vem, né, numa sequência ainda não muito boa, tem aquela derrota para o Bragantino, tem a derrota para o Santos, que foi muito doída, tem a derrota para o Grêmio, né? E aí vem essa parte que eu acho que a Patrícia observou muito bem, e que por vezes as mulheres até comentam mais, o que faz diferença nesse time do Palmeiras é o lado humano, é o lado emocional, é o lado psicológico, né? Esse é um ano em que o psicológico foi o principal fator de definição do campeonato. Não existiria um campeonato para o Palmeiras ou para nenhum outro time que pôde brigar pelo título se não fosse o total derretimento psicológico do Botafogo, né? E aí o que o Abel traz para o Palmeiras é justamente essa capacidade de, diante da adversidade, ganhou, desfrutem, perdeu, amanhã estamos aqui de novo, que, a meu ver, é o grande diferencial desse trabalho, né? E assim, poder olhar para isso. Eu acho que muitas vezes no dia a dia da cobertura do futebol, a gente fica muito ali no detalhezinho. Não, mas botou um fulano aqui, botou um fulano mais enfiado pela direita, fulano tá flutuando mais pelo meio. E eu acho que as respostas do Abel dão um pouco esse tom de, gente, isso não importa, não é isso que importa, né? Não é isso que está fazendo a diferença no final do dia. Pois é, e tem essa questão do Abel, que ele olha o atleta como um todo, né? O todo dele, o ser humano, né? As relações, como o jogador se comporta, como ele reage na vitória, como ele reage na derrota, se ele passarinha, que é uma coisa que ele não admite, né? Então, tem uma série de questões que estão embutidas no trabalho do técnico, que não é só o campo e bola, que para nós fica muito mais difícil de analisar sem passar pano para ninguém, porque eu fui crítico do Abel depois que o Dudu machucou e ele colocou o Arthur na esquerda. Perguntei isso a ele. Diversas vezes. 9 vezes, né? Eu perguntei isso a ele lá, olha, o lado esquerdo ficou difícil, tal, lá em Buenos Aires ele ficou meio bravo. E depois eu perguntei, a pergunta foi um pouco mais ácida, né? Até que ponto vai o conhecimento dele nessa linha tênue entre a teimosia e o conhecimento? Ali acho que ele ficou mais incomodado mesmo, mas, cara, é uma coisa que a gente precisa entender. Quem está aqui fora quer entender. Precisa não, quer entender, né? Agora, ele teve esse momento bem difícil, a eliminação para o Boca, todas as questões ali envolvendo a presidente do Palmeiras. Tem uma entrevista coletiva ridícula, isso é patética, e gerou uma crise, né? E ele, você viu que isso não entrou no futebol, ele conseguiu administrar, foi lá, falou com a torcida, bateu palma para a torcida, de alguma forma ele conseguiu administrar isso. Depois do jogo, antes do jogo contra o Coritiba, o Palmeiras estava fora do G4, se eu não me engano, acho que sim. Eu dizia aqui no canal, olha, eu penso em ir para a Libertadores direto ano que vem, não penso em título. Demorei para acreditar que ia dar para ganhar o campeonato, mas no seu ponto, na sua linha do tempo, quando foi que você falou, acho que vai dar, hein?
Olha, Márcia, eu acho que a primeira centelha, assim, foi no 5-0 contra o São Paulo. Né? Eu até brinco, foi um dia que eu encontrei, eu por acaso estava em São Paulo, por acaso não, fui fazer um outro trabalho em São Paulo, eu moro em Brasília, para quem não sabe, e aí calhou de ser no dia do jogo, fiquei um dia a mais para poder ir ao jogo, descendo a Caraibas, encontrei Luana Maluf pelo caminho, assistimos o jogo juntas, nós somos amigas virtuais há um tempo, mas a gente não se conhecia pessoalmente, assistimos o jogo juntas, de nada, né, 5-0 no final, ali depois encontrei o Tossiro ali, a gente tomando uma cerveja, então houve um encontro ali de almas que não se conheciam pessoalmente, e eu acho que ali, assim, reacendeu uma lembrança que o mês de setembro apagou, que era, caramba, esse time ainda é muito bom, esse time ainda tem lenha para queimar, né? Um time que... O São Paulo é a grande pedra no sapato do Abel, né? Com vários técnicos diferentes, inclusive, né? Não é um técnico carrasco, né? As coisas mudam no São Paulo e é um dos poucos times que consegue, né? Com a ajuda do VAR, sem a ajuda do VAR, as fitas que desaparecem, mas, né? Nesta Copa do Brasil especificamente, jogando as 2 melhores partidas que fez no ano, talvez, né? Na ida e na volta. Então, conseguir vencer o São Paulo por 5-0, num momento em que uma derrota teria, eu acho que, colocado uma pá de cal no ano do Palmeiras, deu uma acendida. Aí, chega no jogo contra o Botafogo, 3-0 no primeiro tempo. Aí você fala, bom, né? Acabou. Depois de uma instabilidade que todo mundo enfrentou, né? A gente fala que em setembro ele não fez um gol, ele emendou 5 jogos sem vencer e depois recuperou. Isso é treinador. Por isso eu valorizo muito o trabalho do Abel nessa temporada. E você, Sgarbi, qual é a sua avaliação do Palmeiras em 2023? Vou te falar, teve amiguinho meu aqui criticando a presidente, Leila Pereira, todo mundo aqui. Que temporada, hein, gente? Do Palmeiras, mais uma. Jesus. Eu critiquei. Mas a Leila... Eu critiquei mesmo. Não, foi só uma alfinetadinha aqui, porque a gente vê aqui uma... mas tem que alfinetar. É que o brasileiro é muito longo, tem 38 rodadas. Exatamente. As pessoas, elas se pautam pela rodada da vez. Semifinal Estamos na de Libertadores. 15ª rodada, é o que vale. Na 20ª, na 30ª. Vai. Toma essa vinheta, essa não foi pra mim, não. Não sabe nem de onde veio. Não é vinheta pra ninguém aqui, é que é verdade. Muitas vezes a avaliação ela é apressada. Isso aí, mas essa vinheta foi pra mim, não. Acho que foi pro... Eu tô ligado. Não, pode ter sido pra mim. Não foi pra ninguém. Essa vinheta foi pro Ronaldo. Foi pro Ronaldo da tabela, agora entendi. Entendeu? Foi pra mim. Ela falou que não. Juventrica, fica na sua, falou que não. Não queiram causar discórdia. Fica quietinho ali, né, no escritório dele. Estamos terminando o ano. O torcedor tem memória... É a vez do Sgarbi. Vamos deixar o Juvena falar. Mas o torcedor tem memória curta da gente. Ele fica citando O aí. Hendrick do programa falar, por favor. Mas ele fica citando o nome dos outros. Para aí, seu cavalo. Estamos terminando o ano na boa, bebê. Pra mim, a temporada do Palmeiras, o torcedor tá no direito de reclamar. O torcedor, ele não pode se acostumar com pouco. A régua do Palmeiras tá muito alta nesses últimos anos. Faz sentido reclamar. Tem que reclamar, protestar. Reclamar do quê, mano? 3 títulos no ano, irmão. Tem que cobrar melhoras, tal. O torcedor tá nesse direito. Mas em algum momento o Brasileirão não parecia ser do Palmeiras. Perfeito. Parecia ser do Botafogo. E a mídia toda, ela falava, os torcedores também. E aí mudou. Exatamente. Eu falei algumas vezes aqui. Pra mim... Irmão, fica na sua. Pra mim é o campeonato brasileiro que mais tem a cara de Abel Ferreira no Palmeiras, que mais pode resumir o trabalho do Abel no Palmeiras. Por não ter desistido, por toda essa questão dele de trabalhar nos bastidores, de tudo que ele fez. E é um ano que mostra muito bem o que é o Palmeiras nos últimos tempos. O Palmeiras começa vencendo, passa por um momento de turbulência, e um momento de turbulência que caiu em semifinal de Libertadores. Quem aqui não queria cair numa semifinal de Libertadores? Eu acho que alguém queria cair. Olha, eu caí numa semifinal e não gostei. Exato. Eu não queria, não. Também não. Quem não queria cair numa semi? Eu não queria, não. Mas é importante pra gente ver como a régua tá alta no Palmeiras e como o Abel faz isso ser muito importante. E logo depois, um Botafogo praticamente campeão do Brasileiro, todo mundo já cravava, até o Capelinho aqui, Botafogo é campeão, daquele jeito. Não, isso não. Eu fui o único, me arrisco a dizer, que falei que o Botafogo era um pônei paraguaio. Desde janeiro. Isso que concretizou. E tava falando aqui, que era uma questão óbvia que ia mas acontecer. quando todo mundo acredita, quando ninguém acredita no Palmeiras, esse cara acredita. E passa pro elenco um negócio assim, vamos ganhar. E é muito importante, pra mim é uma temporada que tem a cara desse cara vitorioso. Ele também não acreditava, não. Irmão. Ele passou a acreditar a hora que viu que o Botafogo começou a ramelar
tá na missão. Eu acho que ele começou a acreditar de verdade naquele jogo, aquele confronto direto com o Botafogo, aquele 4-3 histórico. Ali mudou a chave. Foi lá. Ele também não acreditava, não. Hoje é mole, ele falou, eu acredito. Mas mentira. é que, gente, nesse jogo... Os caras com 13 pontos de diferença, jogo irmão. tem um pênalti, gente, que seria 4-1 pro Botafogo. A partir dali, mesmo que ele acreditasse, seria impossível. Esse pênalti teria feito o Tiquinho Soares, o cara do Campeonato Brasileiro, e despencou o Botafogo. É exatamente. Até esse jogo do Botafogo aí, duvido que ele tava acreditando. Duvido, tava empurrando o brasileiro com a barriga, tentando achar solução, porque foi nesses momentos que começaram a falar mais, ficou mais aflorada as contratações. Porque Agora, já tinha uma será distância que não muito foi o grande do Brasileirão? Botafogo, a torcida começou a falar. Até que ponto, até que momento o treinador é o fator decisivo? Qual é o percentual que ele ocupa numa conquista, no trabalho do dia a dia, na hora do jogo? Muita gente fala que nem ouve o que o treinador grita ali na beira do gramado. Eu já falei com alguns atletas que nem prestam atenção, mas o treinador tá ali, se mexendo, chamando atenção, pontuando. É complicado, Denilson. Não, mas eu acho que o jogador tem a porcentagem maior aí em cima de um resultado. Mas bem maior? Bem maior não. Vamos botar, sei lá, 70-30. Porque a tomada de decisão é do jogador. Aí que faz a diferença. O treinador, ele mostra os caminhos, né, pro jogador, só que a hora que o bicho tá pegando é a tomada de decisão do jogador. E muitas vezes ela é equivocada. E muitas vezes, por exemplo, a gente fala que o treinador perdeu, sei lá, o time jogou mal, teve várias oportunidades, não fez o gol, aí o treinador vai lá e cai. Mas não é culpa dele, a culpa é do cara que toma a decisão errada lá, porque se o cara toma a decisão certa e faz o gol, provavelmente ele ficaria mais uma rodada, mais 2 rodadas. Então eu acho que a porcentagem ela é maior da tomada de decisão do atleta. Agora, especificamente Abel. O Abel, pelo tempo que ele está dentro do Palmeiras, ele sabe muito bem tirar o melhor do jogador. Por quê? Ele já conhece. Vamos dar um exemplo aqui. Você sabe quando eu tô bem ou quando eu tô mal, quando o Ronaldo tá bem ou quando o Ronaldo tá mal. Você sabe por onde ir, quem tá bem, quem tá mal, porque a gente tá trabalhando há muito tempo juntos, então a gente sabe o momento de fazer uma zoeira, não sabe. Então o treinador do Palmeiras, o Abel, com os jogadores, da mesma forma. Ele olha pro Dudu e fala, hoje o Dudu não tá legal, eu preciso dar uma incentivada, e assim por diante. Então tem um mérito quando um treinador fica muito tempo num trabalho. E aí o caso do Abel com o resultado, né, que são os títulos. Eu vi falando nisso, Denay, eu vi uma entrevista que o Abel deu muito bacana, que ele fala sobre o segredo. A repórter fez uma baita pergunta sobre o segredo do trabalho dele. E pra mim o Abel é esse cara, ele adorou, né, quando falou sobre humanizar o futebol. E pra mim é muito disso a relação dele com os jogadores. Até falando com alguns jogadores do Palmeiras que eu tenho relação, ele é um cara que humaniza esses caras, assim, que sabe que o jogador não é um robô, não é uma máquina, como tem faz diferença. Mas o Denilson tocou num ponto excelente. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais fácil de trabalhar com ela. O Abel não chegou ontem. Exato. O que me impressiona é que quando ele não tinha esse conhecimento, essa intimidade, esse dia a dia, ele já apresentou resultados. O Abel não precisou de 3 anos para ganhar um Brasileirão. Eu gostaria de ir por essa linha aí também que você foi, que é importantíssimo. Denilson é que tocou nesse Não ponto. são só robôs, entendeu? E quando você vai mal também no grupo e você é bloqueado, tem um momento certo de ser desbloqueado. Meu Deus. Porque Ainda bem que alguém consegue isso. Poderia você não conseguir. Porque você sabe e você conhece essa pessoa, porque você trabalha com essa pessoa há muito tempo, você sabe que essa pessoa é uma Será pessoa que do tem bem. um grupo de WhatsApp do Palmeiras com o Abel junto? Mas tem. Você acha que tem? Porque eles passam todo o esquema Mas ele não deve mandar tanta figurinha, não. Mas nesse grupo eu não seria bloqueado, porque a ideia é boa, tá ligado? Eu acho que não é uma regra. Por exemplo... Você nunca foi bloqueado em grupo nenhum. Nunca fui. Não Só foi, uma vez. foi bloqueado? Só uma vez. Silenciado. É verdade. Ele diminuiu o diálogo. A troca de mensagens. Eu acho honestamente que não é uma regra. Por exemplo, se a gente analisar o Grêmio vice-campeão brasileiro, eu coloco 70% dessa campanha no Soares e 30% no Renato. Agora, esse Palmeiras do Abel, ele tem uma influência maior do que 30%. Porque eu não acho que o elenco tenha tanta consistência assim individualmente. Tem ótimos jogadores, mas eu acho que a interferência do Abel ela é maior do que 30%. Por exemplo, em 2017, quando o Renato Gaúcho foi campeão da Libertadores, qual foi a porcentagem dele? Eu acho maior, porque ali ele tinha Jael, Cícero, Bruno Cortez, tinha jogadores bem contestados que ele fez jogar. Mas tinha o melhor Luan de todos os tempos. Tinha alguns bons valores. O Maicon, o Arthur, que foi vendido por cifras e depois não correspondeu na Europa, mas ele tinha uma boa base. Mas ali eu acho que a interferência dele foi maior. Eu já vejo diferente de você, Chiquito. Eu já vejo diferente dessa ideia do que ele falou, ainda mais se tratando do Grêmio, já que passou pro Grêmio, desse negócio de 70% do Soares. O time jogou pra ele, irmão.
E aí você Não, é verdade. você tem... E de maneira Você inteligente. tem... Mas ele resolveu, Ronaldo. Deixa eu carregou só nas explicar costas. aqui porque eu percebi isso aí, porque ele tem 9 espaços ali, um esquema tático para montar do que um cara. Um cara foi mais fácil ele facilitar pro cara. Falou, ó, facilitam para ele. Só Mas isso. é o que a Argentina Só que fez ele pro teve que Messi na armar. Copa. A Mas é que a Argentina gente tá falando de um jogou pro extra Messi classe. e ganhou a Copa. A gente tá falando de extra classes. Aí Sim, não mas tem então, como... mas o número do treinador, ele esquentou mais a cabeça porque ele teve um cara fora de série para organizar o time. Agora, E qual e jogador Abel tem no um todo. Palmeiras O que Abel tem um hoje todo. aparece mais que o Abel Ferreira? Ah, o Endrick já vai embora. Ah, mas o Rafael Veiga, ano passado, na minha opinião, 2022, ele fez uma temporada maravilhosa, melhor que essa. Acho que em ele alguns cresceu na momentos reta final, não cresceu na reta apareceu final. tanto, enfim. Por exemplo, muita gente não lembra que naquele primeiro jogo entre Palmeiras e Botafogo, o Veiga perdeu um pênalti. Aí vamos pensar no Rony, virou reserva no final da temporada. Então eu acho que o Abel, nesse ano, eu sei que as pessoas não vão entender talvez a minha declaração, mas a minha opinião, ele apareceu, ele brilhou mais que todo o grupo do Palmeiras. Para mim, o mérito desse Abel é fazer esse time jogar coletivamente. Você não tem um destaque individual. Igual o Chico falou aqui, o Grêmio tem o Soares. Você falou a Argentina, não cabe o comentário, mas enfim, o Messi. Vou dar um exemplo aqui. O Mike foi um dos caras que mais atuou essa temporada. É isso. Foi até premiado no final do campeonato. Pouca gente fala do Mike. Piquerez, regular da mesma Piquerez forma. fez a melhor temporada Zé dele no Rafael, Palmeiras, então, na minha opinião, desde que chegou. Coletivamente, o Palmeiras é muito forte. E ele Não, fala é que esse é o melhor elogio. Que se dá pra coletivamente. equipe dele. Mas Palmeiras olha é muito só, forte, aqui está o currículo do Abel Ferreira só no Palmeiras. Libertadores em 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana em 2022, Campeonato Brasileiro 2 vezes, 22 e 23, Copa do Brasil 2020. Contra quem mesmo essa Copa do Brasil? Ai. A gente já tem 5. Campeonato Paulista 2022 e 2023, Supercopa do Brasil em 2023. A perguntinha é essa: se o Flamengo tivesse uma Supercopa do Brasil no ano, um Campeonato Carioca e um Campeonato Brasileiro, alguém falaria mal do Flamengo? Não. Olha, talvez o dirigente trocasse o técnico. Teve Talvez o sete dirigente trocasse o oportunidades esse técnico, ano. né? Não, Porque se quando fosse um ganha- estrangeiro, eles não Teve trocariam. 7 oportunidades. É por aí. Não, mas a gente sabe como funciona o modus operandi do futebol brasileiro. Ganhou, vale. Não ganhou, vai embora. Não vale nada. A Não, mas verdade é que o essa aí. Flamengo é o contrário. É assim que Ganha, eles funciona. mandam embora igual, entendeu? É, o Flamengo é um caso à Flamengo é parte outro em relação. mundo. Exato. Agora, eu tenho uma curiosidade em relação ao Abel Ferreira. Uma Qual? curiosidade. Eu acho que vale o debate se é o maior técnico da história do Palmeiras, porque, pô, você tem o Filipão, que eu acho que o Abel já superou, e tem o Luxemburgo, que aí eu acho que é bem pau a pau. Eu acho que é bem dura a discussão entre Luxemburgo, até por uma questão de revolução, de nível de futebol jogado, Mas tem o Oswaldo de títulos Brandão também, conquistados. mais Você pra trás. tem, você tem primeira academia, você tem um monte Mas de eu coisa. acho que um treinador, para ele ser o melhor da história, ele tem que ter uma Libertadores. Eu também acho. O Luxemburgo O não Luxemburgo não tem. tem nenhuma, né? E Então, nenhum por clube. exemplo, o era uma Abel, época ele tradicional chegou e dele. ganhou, e já ganhou outra. E E o ele não Mundial, era favorito. Mas eu queria ver... Ó, Acho que se valoriza mais hoje a Libertadores do também que acho, em eu outras também. épocas. Eu gostaria de ver... Eu sei que o Abel Ferreira, claro, torcedor do Palmeiras, quer mais que ele fique até 2075. Eu entendo tudo isso. Mas eu tenho curiosidade para ver o Abel Ferreira pós-Palmeiras. Ah, já falei isso aqui. Pós-Palmeiras. Já falei isso Por aqui. exemplo, Jorge Jesus, 2019, uma revolução do futebol, campeão de tudo, jogando muita bola. E aí, depois que ele saiu do Flamengo, nunca mais se encontrou como o grande Jorge Jesus que se apresentou aqui no futebol brasileiro. Então eu tenho curiosidade para ver o próprio Abel Ferreira num eventual trabalho, quem sabe um dia na Europa, ou até na seleção brasileira, que ele já até, quando foi sondado, rejeitou. Tenho curiosidade para ver. E aí, vocês concordam com o Eu Capela? concordo. É, porque o Palmeiras dá uma concordo. estrutura Mas eu muito acho que aí boa, é uma né? outra história. O que ele vai fazer depois do Palmeiras é outro momento, é outro claro que é. trabalho, é outra perspectiva. É que é um casamento perfeito. Agora, né? eu acho que a pergunta mais adequada é: como será a sequência de Abel Ferreira depois do fico, depois da confirmação que ele vai cumprir o contrato? Leila tem que fazer a boa. Qual é a esse motivação? Ele vai, por exemplo, focar na Libertadores, que ficou por um tris, ficou ali na semi. Ele vai querer, de repente, encarar de novo um Brasileirão, 38 rodadas, super desgastante. Qual vai ser a proposta do Abel para a próxima temporada? Vale ainda a gente especular. Dependendo do time que o Palmeiras vai montar para a temporada, acho que dá para lutar por todos. Dependendo do É, aí que time... tá. Campeonato Eu não Brasileiro vejo já ele era. priorizando. Ele vai querer Paulista, ele vai querer Copa do Brasil, Dependendo ele do vai querer time, tudo. Brasileirão das já era. circunstâncias, lesões e tudo Brasileirão mais. já era. Já tô dando a letra agora. Você que tá em casa, fala mas que eu aí sou tá por causa fanfarrão. da Copa América. Brasileirão pro Palmeiras, principalmente, já era. Esquece Campeonato Brasileiro ano que vem.
Na minha avaliação. Você sabe que tá gravado isso aí, né? O quê? Você Pode? sabe que vai ficar gravado. Vem isso cá. aí. Depende Vai na Copa de América, como no a meio do ano. Libertadores também se Copa encaminhar. O problema, Ele Rê, é o falou seguinte, o Palmeiras ele vai perder. Vamos lá, vamos supor, para a Copa América. Pode ser que o Everton vá, geralmente é convocado. Gustavo Você tem Gomes. o Gustavo Gomes, você Piquerez. tem o Piquerez, talvez, quem sabe, o Murilo, se tiver com uma Richard progressão legal. Rios. Richard Rios convocado. Você pode ter o Zé Hendrick. Rafael, Hendrick, bom, Já- Hendrick já foi. embora. Hendrick já iria. Rafael Já. Veiga. Por que não o Rony voltar? Quer dizer, o Palmeiras ele vai se despedaçar Ah, e o Flamengo na metade da não? temporada. Calma, estamos falando do Palmeiras. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, com todos esses jogadores eventualmente convocados para a Copa América, que eu acho que começa dia 20 de junho, vai até o dia Isso. 14 de julho, Isso. o Palmeiras pode perder esses jogadores em 9 rodadas, quase um quarto do Campeonato Brasileiro. Mas É, eu mas acho não que as só o Palmeiras, seleções, né? as Sim. outras seleções, elas vão sangrar bem mais os clubes brasileiros, porque normalmente, pela tendência de seleção brasileira, é que atletas que atuem na Europa sejam mais convocados que jogadores aqui do Brasil. Então, talvez isso, para a seleção brasileira, não seja uma perda tão grande. Mas quando você pensa Paraguai, Isso, Argentina, nossa. Bolívia, Total. Uruguai, etc., aí muda de figura mesmo. Vamos E ver é o que Diniz o técnico treinador, vai hein? tratar. E é o Diniz o treinador, hein? Será que ele vai convocar os jogadores do Fluminense? E meio a Se é Campeonato que ele Brasileiro? será o treinador É, até lá. Então é. tem uma dúvida, né? Tem essa dúvida também, aqui várias Agora, CBF. eu acho que voltando ao aspecto da próxima temporada, conhecendo bem o Abel, nesse momento ele está descansando ali, mas peronomútil, né? Já está fazendo alguma estratégia, planejamento, porque o Abel Ferreira, ele não pode baixar o patamar. Você falou sobre isso, ele está numa outra prateleira, está num outro patamar nesse momento, ele precisa manter, no mínimo, já tem Campeonato Paulista para começo de conversa, já tem a Supercopa do Brasil. E a Supercopa do Brasil é contra o São Paulo, um rival da vida, que ele deve estar engasgado. O São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, eu acho que tem muita perspectiva legal. Acho que o Abel tem desafios, por mais que muita gente acredite que ele vai se acomodar, porque já ganhou tudo. Agora vai, Não, né? esse aí Vai não, nessa, isso pega esse não- barulho, Davi. tá cheia, né? Não, Dele, esse barulho aí perfil não. dele. Mas eu Não acho, domina esse barulho, não. mas Ele- eu acho assim, só para Esquece. deixar claro, os protestos políticos que aconteceram ao longo do ano, com violência, isso aí não tem nada a ver. Agora, A gente tem imagens até para relembrar. porque isso aí realmente a gente sabe que tiveram outras motivações. O que eu falo é do mérito. Olha o só, mérito. olha, O nem mérito- lembrava dessa, fora O mérito blogueirinha. do protesto é a necessidade de reforço, coisa que o próprio treinador identificou. Calma, Capelani. É, mas Não, calma. Então eu acho que o Capelani. treinador tem que chegar na Leila e dizer Fome, assim, ó, pai. eu encontrei soluções onde ninguém imaginava. Agora vamos lá, né? Gente, vocês Vamos se lá. esquecem que no começo do ano o Abel Ferreira falou publicamente que gosta de elenco curto. Então, mas gente, elenco No curto, começo do ano ele elenco falou curto isso. é uma coisa, Mas a aí falta ele de mudou, qualidade ele mudou o dos discurso, titulares é outra. Ele mudou o discurso, a gente não pode aqui ser defensor 100% do Agora, Abel Ferreira quando que o começou. Abel Ferreira publicamente deu uma letra para Leila? Nunca. Não, jamais Mais faria ou menos. isso. Jamais, faria isso. não Nunca dá. deu, Tô falando, mais tô ou menos. falando. Quando? Qual foi a contratação mais cara do futebol paulista no ano? Mas é uma, gente. o Arthur de qual time? Que não pode jogar a Copa do Sgarbi, Brasil. você tá- Nossa, não pode jogar a Copa do Sgarbi, Brasil. jogar a temporada Toma um inteira. pau do Era São o cara, Paulo, que tudo faltou bem, um jogador. Qual foi a outra Ô, Sgarbi, contratação? desculpa, o vocês Chico estão de tocou, não brincadeira. é, o Chico tocou num ponto, não é memória curta é a sua. Quando você fala que ele pediu um elenco curto no começo da pediu? temporada, Não em meio à pediu? temporada ele muda o discurso. então vamos E o lá, Palmeiras tá bom. traz uma contratação, que não pode jogar a Copa do Brasil, Ele falou que consequentemente tinha que usar a eliminou. base. Ele falou que teve que usar a base mais do que deveria. Pelo amor de Deus, não entendo isso. Eu acho que a Leila faz um bem pro Agora, futebol. vocês querem ver o que o próprio Abel diz? Aí, ó. Ele diz, ele fala, Boa, Abel. vai, toma, E em Capela. relação à Leila, espero só que estamos juntos. O que ela diz, eu assino por baixo. Claro. Essa é uma delas, né? Essa é uma das Abel, declarações. Então, mas ó, O que Abel, aconteceu? tendo proposta, tendo outras perspectivas, ele fica no Palmeiras. Você acha que se ele não estivesse casado, alinhado com o discurso de quem comanda o Palmeiras, ele ficaria? Claro que não. não é. E ele Mas foi é contratado óbvio. pelo Gagliotti, Mas não é foi nem óbvio pela que Leila. internamente ele deve ter dito pra ela, ó, precisamos reforçar. Mas aí certeza. que tá. Quando você quer expor um dirigente, você usa a coletiva. Quando você não quer, você fecha a porta e faz uma É reunião. isso, não, mas tá certo. Mas ele usou a tem que coletiva pra pedir. isso, Chico. Usou, ele usou, falou, em alguns ele falou momentos em umas pediu. 2, 3 vezes Ele na coletiva pediu. pra isso. Ele E pediu. eu não acho que é você expor o dirigente. Você chegar e Não ser teve transparente com o uma torcedor. coletiva que ele falou que nem sempre ele ia conseguir a solução, alguma coisa nesse Claro sentido. que ele falou. Nessa linha? Eu não Falou sou nessa mágico, linha, assim. É, assim, ele foi mais ou Exato. menos numa linha assim. Eu acho Gente, que o a Abel Leila- Ferreira nunca bateu de frente com a Leila publicamente de uma maneira grosseira, Não, isso irônica. não, Pelo Renata, contrário, não. Ele eu mandou. acho que isso, quem tem paciência de esperar o final de uma temporada e aguentar passar por isso, como ele fez, e a Leila também, porque a Leila também, em algum momento, ela saiu de cena,
pena, porque ela deu aquela coletiva Porque ela lá que pegou apanhou, muito né? mal. Ela apanhou mas demais. ela que foi lá, Eu não vi o ela Abel se submeteu falar a assim, uma ó, coletiva, a minha presidenta ela tá que deu certa. declarações. Ela falou vi. bobagem, né? Em alguns Eu não momentos. vi ela ele. falou Aquela Eu não vi bobagem. uma coletiva entrevista dela dele não falando foi um pra ela. acerto. Não. Mas E aí olha- o Abel espera o final da temporada, a Leila também. E aí, gente, quem ouviu, quem foi criticado, se tem alguma coisa positiva, vocês sabem, rebate também. E ela rebateu com o título brasileiro. Pra ela foi ótimo. A torcida Terminou bateu elogiado. A torcida bateu Ele chegou nela. pra ela e disse assim, ó, Ele não olha aqui, falou ó, nada. eu ainda ganhei. E eu ainda ganhei. Não, então não. eu quero A negócio. torcida Gente, bateu gente. nela, a torcida foi pra cima. Eu não vi ele falar assim, ó, calma aí, gente, que eu não pedi nenhum jogador. Porque a torcida Mas ele bateu pediu. nela. Mas ele pediu, gente. Ele pediu. Não teve jogo Ele no pediu, estádio lá. Gabi. O que ela Você fez? não acompanha. Ela foi lá e Ô, arrendou o Ronaldo. Barueri. Rapidinho. Não é no Palmeiras do Barueri? Se o O que Abel ela tem fez um- quando ela viu se o Abel dificuldade? tem um mérito. Ela mudou, velho. E eu não vi ele dar um abraço nela. Falar, obrigado, presidente. Ô, Renata, presta atenção. Eles estão tão alinhados quanto a gente aqui no programa. Eu tô falando a gente, eu daqui, você daí, Rê, porque com os demais não. Sabe por quê? O desespero dos coleguinhas aí é tão grande com esse momento que o Palmeiras está vivendo. O desespero é tão grande que quando os caras não têm nada, e aí vale para todos que estão aí no estúdio, menos para você, Renata, que não erra, se equivoca muito às vezes. O desespero é tão grande que agora, quando você não tem nada para criticar, lá no Palmeiras eu estou me referindo a campo e bola, aí você começa a querer plantar, né, seu Ronaldo Giovanelli? Era um inferno. Eu tô O quieto. Eu não quero ver falar do relacionamento Palmeiras, do velho. Abel com a tia Leila. Eu quero ver se Vocês querem plantar uma crise no relacionamento. Não tem nada para falar. O Palmeiras deu uma volta no Botafogo, uma volta histórica, contou com a incompetência atroz do Botafogo, mas buscou o título. E agora, o que virou papo aí nos coleguinhas, no meio dos coleguinhas? O papo é de que não, há um problema de relacionamento. Imagina se não houvesse, hein? Porque com esse problema todo que estão plantando, é porque não gosta, não abraçou e tal, quer dizer, não abraçou, não gosta, não abraçou, não está feliz. O Abel tem cabedal para chegar ao final da temporada com título ou sem título, se ele está incomodado e se ele não se relaciona bem com a alta cúpula do clube, ele tem cabedal, musculatura para chegar e dizer assim, gente, eu estou indo embora, ganhar o maior salário do mundo e ponto final. Então agora, estou vendo aí o Capelanes preocupado, Ronaldo preocupado, estou preocupado com o relacionamento entre o técnico e a presidente do clube, gente. Estão de brincadeira. É claro que eles lidam bem, é claro que eles estão bem. Agora, que eu acho que a presidente, às vezes, passa do ponto na questão de ser irônica, porque é o seguinte, não é um processo onde ela somente vai ganhar. Tem que deixar um pouco a ironia de lado, dar uma segurada e tal, e deixa só o Abel aparecer para falar, tia Lê. Todo bilionário é assim, é excêntrico, Everton. Todo bilionário é assim. A mamãe vai segurar ele se der tudo errado, você vai ver. Mas olha só, deixa eu dar um recadinho aqui. O assunto Então tá aí, pessoal, foi o vídeo aí onde os comentaristas trouxeram a retrospectiva do Palmeiras aí nesse ano de 2023. Nesse final de ano aí é bem fraco de matéria, né, pessoal? Deve dar uma levantada aí já a partir de janeiro, quando os times voltarem, se reapresentarem aí para iniciarem a pré-temporada, né? Por enquanto aí, hoje sábado, aí amanhã véspera de Ano Novo, segunda-feira, dia 1º, feriado, Ano Novo. Então as coisas devem começar a se movimentar a partir de terça-feira, dia 2, e aí já na semana muitos clubes irão se reapresentar. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.